Reverendo, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui conosco nesta edição do programa Frontal. Muito obrigado, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, o convite e a ocasião de falarmos juntos. Muitíssimo obrigado. É sempre uma biblioteca. Estamos diante de alguém que carrega uma experiência de pouco mais de 50 anos ao serviço do Evangelho e também da cidadania. A nossa história também tem algumas impressões digitais do Reverendo. Ai, ok. Sim, Reverendo, muitos não conhecem e estão habituados a ouvi-lo em entrevistas, às vezes em pregações. Quem é o Reverendo Tonazinga? Tony Nzinga é o nome que me deram o dia que eu nasci, e é interessante por acaso, porque quem me deu o nome já não existe, foi-se embora, e a minha avó, por causa dos problemas que havia, nasceu uma menina antes de mim, morreu parece que 2 ou 3 anos depois, e ficaram o pai e mãe tempo sem ter filho. Isso em que parte do nosso país? Onde? Nasci na aldeia de Quilombo. Isso. Que chamam hoje, antigamente quando eu nasci chamavam posto de Cusso Pete. Hoje chamam comuna de Cusso Pete, no município da Damba, província do Uís. E quando nasci, devido às condições em que eu nasci, então a minha avó, quando me recebeu, porque eu não nasci na maternidade, eu nasci no Capim, onde levaram a minha mãe. Até a avó foi me mostrar o lugar onde nasci. E ela gritou: esse aqui, Dr. Nimbumba, o Isivutuki, é o seu marido, já falecido, o pai do meu pai. E ela gritou que esse aqui é o Dr. Nimbumba, que voltou. E quando foram informar o meu pai que nasceu um miúdo, e a tua mãe, que é a irmã dela que foi contar ao meu pai, contou ao pai que nasceu, e o pai gritou: esse aqui é Daniel. Fomos lançados na fossa dos leões e não fomos destruídos. Então são esses nomes que ao longo dos anos é um outro problema, mas como você me pediu quem sou e como nasci, isso tornou-se um facto histórico que ainda tem me ajudado a entender. Se considera alguém que veio ao mundo para cumprir um propósito em função desta narrativa bastante interessante de como é que nasceu e de como é que surge o seu nome, todo esse simbolismo pode se traduzir em que veio, foi marcado como alguém para cumprir uma determinada missão? Bom, o que eu sei é que todo ser humano que Deus criou veio para uma missão. Pelo menos aquilo que, não só porque está escrito na Bíblia. Quando Deus diz: criemos o homem na nossa imagem, para que seja a nossa semelhança. Essas duas palavras que eu entendo isto, é exatamente isso. Deus criou o homem. E não só. No final daquela parte da Bíblia, ele disse: criamos o homem, criou homem e mulher, para que seja as suas imagens e suas semelhanças. Depois, no fim, disse: cuide. E aí estava o que chamamos humano, eu chamo todos humanos, né? Mas seria o avô Adão e a mana Eva. Cuidem dessa criação toda para vocês. Quer dizer, a missão está lá,
E o mandato não é apenas de fazer o uso daquilo que ele criou e colocou à nossa disposição, mas é para cuidar. O que significa que ambas coisas estavam lá. Então, quando eu nasci, de acordo com a informação que eu recebi, não fui registrado com o nome de Antônio Mbumba, porque os portugueses não queriam. Eu nasci em 1946. E naquele tempo, Angola não era o que estava quando nos tornamos independentes. Éramos uma colônia. Era uma colônia. E este nascimento aí na sua aldeia, qual era a realidade? E viveu quanto tempo? E onde foram feitos os seus estudos? Ou nasceu nessa zona e teve uma infância numa outra localidade? E é isso que aconteceu, porque depois de eu nascer, o pai, antes de eu nascer, já tinha se deslocado naquilo que chamavam Congo Belga. Que é a tua República Democrática do Congo. Exatamente, onde conseguiu um trabalho e depois da mãe ver a filha, porque a mãe ficou, a mãe não tinha ido. A filha faleceu ou morreu, ela seguiu zangada o seu marido. E o tempo que ficaram sem uma criança nascer, cada vez havia aborto, então a família do pai e da mãe reuniram, acharam que os dois devem voltar. Ficaram lá não sei quantos anos, não me contaram quantos anos ficaram nesse estado. E quando voltaram aliás, encontraram a família do meu pai, arranjaram já uma outra esposa. Então, é uma história interessante. E isso lhe marca a sua infância ou foi apenas um ponto que acabou por ser o princípio do seu percurso que culminou na figura que se tornou mais tarde? Eu acho que tudo aquilo faz parte da minha vida também, porque quando eles voltaram, e o interessante é que o pai já era cristão, mas não da igreja que estava na nossa aldeia, e daquele que chamavam igrejas evangélicas, no Congo belga, onde ele se tornou cristão. E a igreja que chamaram evangélica, lá no Congo chamavam protestante, em Angola era também chamada igreja protestante, mas não é a igreja oficial. De maneira que, e lá eles comprometeu-se que casando com a minha mãe, religiosamente também, então assumiu que não vai ter mais uma outra mulher. E onde é que fez a formação e quando surge esse sentimento de se tornar pastor? Como é que surge esse sentimento? Esse é outro problema que está a me levantar, mas obrigado por esses problemas. E então, é quando voltam que o pai, a família apresentou, ele disse, bom, está bem, essa mulher teve uma linda criança, mas não está a ter criança, agora tem essa segunda mulher, essa outra mulher. E o pai disse, não aceito, eu já assumi, é com ela que eu vou viver. O que os meus avós não sabiam, a mãe estava grávida. Parece que nem o próprio pai sabia que ela estava grávida. Naquele tempo não é como nós. Mas, então, aquela força toda, e ele era um homem que todo mundo, especialmente o pai dele, olhava com muita seriedade. Aceitaram e lhes deixaram, fizeram aquilo que são ritos tradicionais, quando há essas situações porque sabiam que ela, mãe, podia dar. Então fizeram as tradições, vamos esperar. E alguns meses depois eu nasci. E é interessante, porque nasci no dia 11 de novembro de 1946. 46. E aí onde está? Eu vou responder ainda a tuas perguntas. E ao nascer, como já disse, a mãe, o avô, a irmã da minha avó, foi dizer ao pai que nasceu um miúdo. E o pai gritou, esse aqui é Daniel. Porque nós fomos postos na fossa dos leões
e os leões não nos mataram. Esse é o significado que ele me ensinou. A mãe repetiu várias vezes, porque ele morreu depois de alguns anos. Mas volto na segunda pergunta que coloca. Ele, por causa dessa situação, não conseguiu viver na aldeia com a sua esposa. Teve que voltar de novo no Congo belga. Mas desta vez não voltou na vila de Matadi, ficou na fronteira. E a mãe, quando me viu, porque quem cuidava de mim é a minha avó, a mãe do meu pai, quando me viu a crescer e tudo, então decidiu seguir o seu marido. Foi assim que me levou no Congo belga. No ano 50, parece que 51 ou 52, não é 50 mesmo, no ano 50, 49, 50, que me levou. E é lá que cresci, e os meus irmãos nasceram, e a minha irmã. Está ligado aqui a pergunta que está a colocar, acerca de quando está a falar da minha vocação. É isso que entendi. Sim, sim. É mesmo aqui a curiosidade, como é que surge esse sentimento, essa paixão de ser um pastor, de servir, de estar ao serviço da igreja, de ser um anunciador da Boa Nova. Ainda é interessante, porque, bom, estar na vida da igreja, desde criança, o pai assumiu as funções, primeiro, o que chamavam catequista, né? Que ensinava para ser batizado e tudo. Ele foi a pessoa que tinha essa missão. Depois os missionários também lhe chamaram como secretário da igreja local, da congregação. E é ele que nos ensinava a ler e escrever. De maneira que, quando no meu tempo, para ler e escrever, aprender, lá quando chegar a 12, 13 anos, eu aprendi logo no princípio, no que é, porque ele que estava a ensinar, estou sentado debaixo da mesa dele, quando está a ensinar aos mais velhos. Nós não íamos à escola com 6 anos, como estão a ir agora, ou 5 anos. Na altura, com que idade se ia para a escola? Lá para... que sair ainda 10 anos, ainda é criança, estão a te chamar de criança. Então, 11, 12 eram os primeiros, eram os anos que eram indicados, recomendados para se frequentar a formação académica. Mas como ele que estava a ensinar as crianças, de graça, ele não era pago nem nada, ele estava a fazer isso de graça. Todos os dias à tarde ele dava essa coisa. Então, eu já aprendi a ler e escrever a partir da casa, quando ele está a ensinar as outras. E daí que vou evoluindo, e foi a missão também da geração mais nova, que eu fui, estou a me lembrar bem, 58, que eu fui a missão na escola missionária da missão. Daí já começamos a estudar. Bom, volto no ponto que colocou, como que aconteceu. É interessante, eu não pedi que quero ser teólogo ou pastor. Fui empurrado. Por quem? Sentiu-se forçado? Ao longo da minha caminhada, sempre, por exemplo, dirigir o coro da igreja, que chamava o diretor do coro. Mas não o orientador, uma coisa assim. Eu era o mais novo no grupo, na turma. Mas isso é o que pediram para estar a dirigir o coro. Não só por causa da minha voz de cantar, de quê, mas... E então, quando criou-se a juventude, que chamavam no Congo Juventude Protestante, a União da Juventude Protestante, de novo, a pessoa indicada, quando criam o coro, a pessoa indicada para liderar o coro, é esse Daniel. Todo mundo me pegava Daniel. Era uma espécie de uma figura escolhida. Não sei se é figura, mas também não me lembro, não entendo. Então, voltando na pergunta, a formação pastoral, houve um problema, o caçula da nossa casa, da nossa família, caiu doente. O pai já tinha falecido naquele tempo, porque ficou muitos anos doente, e a mamãe é que aguentava toda a situação. E é no Congo, não é cá em Angola. É que aguentava todos. Está a levar até
o marido dele nos hospitais, de um hospital ao outro, mandar a nós às escolas para estudar, e pagava tudo. E quando o caçula apanha uma doença que se tornou mal, depois do falecimento do pai, então eu, como o primeiro e mais velho, decidi de trabalhar. E só me faltava 1 ano para terminar o ensino médio. Terminei o 5º ano do ensino médio e a mãe não gostou de ouvir que eu quero trabalhar. Mas eu vi que ele é quem aguentava tudo, pagar as nossas escolas. Eu e o meu irmão estávamos já no ensino médio e ele paga tudo, dar comida, roupa e tudo. E eu disse, não, mamãe, eu vou trabalhar para ajudar os meus irmãos. Prefiro que eles estudam mais do que eu. Lutamos por 3 meses de discussão. Aí isso aconteceu porque estava no hospital. O caçula, agora problemas, agora pode-se entender do ponto de vista, parece que o coração, o que estava fazendo mal. E então, eu disse que não posso continuar. Em setembro, eu quero trabalhar, antes de setembro, para os meus irmãos voltarem na escola. Éramos 5. E lutamos julho, agosto, setembro com a mãe. Ela não aceitou. Só soube mais tarde. Por quê? Porque no dia que o meu pai morreu, esse é o problema. Soube isso mais tarde. Alguém me contou que estava presente. O meu irmão, que está ainda vivo, que me contou quando o pai morreu, o que aconteceu. E o pai estava a morrer, a chorar. Quem vai ajudar Daniel a terminar os estudos? Quem vai? E estava no 5º ano. E eu estou a terminar o sexto ano no ensino médio, quando isto aconteceu. Uma fase bastante complicada. E a olhar por essa narrativa e principalmente a realidade que se vivia naquela altura, era uma espécie do princípio do fim de um percurso académico que tinha sido iniciado e estava sendo sustentado na altura pelo seu próprio pai. E como é que depois conseguiram contornar e dar sequência à sua formação? Bom, no fim, a gravidade da doença do irmão Ezequiel é o nome que o pai lhe deu quando nasceu. Nomes muito bíblicos, com Todos nós. Algum simbolismo muito forte. Eu sou Daniel, o que me seguiu é André, e o que me seguiu é Elizabeth, e a seguir é Ezequiel, esse é o último. Simão, desculpa. Simão, depois Elizabeth. Então, a mamãe só vai aceitar para eu trabalhar quando eu, ao sair do hospital, todas as manhãs, eu é que dormia com o miúdo. Ele tinha 6,5 anos. Eu é que dormia com o miúdo, porque não queria que a mamãe dorme. E em Kinshasa, ela não falava língua de Kinshasa, não sei o quê. Ficar lá, não dá. Então, eu é que dormia com o miúdo. De manhã, cada vez que de manhã a mamãe veio, foi dormir na casa do tio. Quando veio, ela me pede de ir em casa para ir tomar banho, coisa assim. Eu vou em casa. E antes de eu ir em casa, eu passava sempre pela sociedade bíblica, porque é caminho para chegar na casa do tio. E o velho que estava aí na sociedade bíblica, que vendia as bíblias na loja, a cada vez que eu chego, Daniel, e o irmão como está? Eu explico como que dormiu e tudo está. Vamos orar. Começamos a orar. E ele que orava. Eu era jovem, 16 anos ou 17 anos. Então, ele orava. E um dia, quando está a orar, o diretor da sociedade bíblica, um missionário da Suécia, está a descer, quer sair, encontra nós dois aí na loja, em oração. E ele parou. Até quando nós dissemos amém, eu respondi amém, e ele também respondeu amém. E o mais velho ficou chocado. O que é isso? E ele, o diretor, pergunta, João, o que se passa? Eu disse, a tua oração eu acompanhei, o que se passa? Então ele disse, esse filho miúdo, você conhece esse jovem? Disse, E na altura tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. 17 anos. Então, ele
olha, e ele explicou quem era ele. Disse, eu conheço esse jovem. Bom, você... Parece que ele ouviu na oração o que o Papa Joseph estava acabando. Então é daí que ele vai pedir que o chefe do serviço do pessoal da Sociedade Bíblica, que era o chefe do serviço administrativo, chama o outro João. Ele foi chamar e disse, veja esse jovem assim. Porque na oração, Papa Joseph pediu a Deus de ajudar o coração da minha mãe, que está a impedir, recusar que eu trabalho para terminar os estudos. Então é nesta oração que o diretor da Sociedade Bíblica vai ficar tocado e disse ao Mano José, pergunta ao senhor João, que era o diretor do serviço administrativo da Sociedade Bíblica, chama. Foi ele chamar, veio, João, veja esse jovem, será que você conhece, não? E o Papa João me conhecia muito bem, porque é o único jovem que trabalhava nas questões da igreja, nas questões financeiras. Não como funcionário, como membro da igreja. E então ele disse, sim, conheço. Veja se ele pode fazer o trabalho que decidimos empregar alguém aqui na Sociedade Bíblica. E ele disse empregar alguém para cuidar do armazém e apoiar o contabilista na gestão das contas bancárias. E o Papa João, em vez de trabalhar nisso, ele foi falar com o reverendo, que era o superior da missão. Porque há 2 anos eles queriam empregar alguém para gerir, assumir a contabilidade dos fundos da igreja. E esta é são histórias em que poderíamos passar aqui toda a tarde. Estou a dar muitos detalhes. Sim, mas são importantes. Acho que pouco conhecem um pouco o princípio da carreira e da formação, de como é que tudo nasceu, como é que abraçou essa vida que naturalmente produziu muitos frutos. Mas eu queria aqui avançar um pouco mais no tempo. Quanto tempo viveu na altura no Congo belga, a atual República Democrática do Congo, e que memórias e que aprendizados teve deste tempo que lá viveu? Bom, como eu disse, não sei mesmo o ano exato que a mãe me levou lá, mas fiquei lá até 74. Eu voltei a Angola em 74. Um ano antes da independência. Antes da independência. E qual foi a razão para o regresso? O que é que o motivou na altura? É isso que eu vou tentar agora resumir e não dar os detalhes. Depois daquele evento, o Papa João foi falar com o reverendo ele já tinha feito decisão de empregar alguém para organizar as finanças da igreja. Mas havia um outro caso. Eu era o dirigente do coro na igreja batista onde eu estava e tudo, e o responsável da juventude e tudo. E então o meu colega que estava comigo foi empregado. Estávamos na mesma escola, fiz o estudo de administração e finanças, que chama contabilidade. E ele fez o mesmo estudo. E ele arranjou emprego quando terminou. Eu estava no 5º ano, ele estava no 6º ano. Naquele tempo já não era 7 anos do ensino médio, era 6 anos. Então, ele terminou, logo conseguiu um emprego. Devido a essa situação que contei da saúde do irmão e situação financeira e a minha decisão de trabalhar, ele falou com seu chefe. E o chefe, que me conheceu, porque muitas vezes eu visitava ele lá na empresa, e então ele disse, vamos pegar essa criança, mas o diretor dele estava na Inglaterra. Aliás, essa empresa que fazia sabão, aí não sei se existe lá que chama Petrangola. Como se chamava essa empresa? Induve, né? A Induve, sim. É a mesma empresa em Kinshasa. Em Kinshasa, ok. Ela é uma espécie os donos são os mesmos. Era uma espécie de uma multinacional. Ingleses. E então é onde o meu amigo estava a trabalhar. Não só amigo, mas irmão na fé também. E juntos
arranjou um emprego. Informei a minha mãe não gostou. Aliás, me disse que você não deve trabalhar. Tem que terminar o estudo. Eu vou encontrar dinheiro. A minha mãe está no hospital com 6 meses com a criança, de um hospital a outro. Eu fui lhe buscar no hospital onde estava para lhe trazer a Kinshasa. E continua a insistir que eu não devo. Mas onde é que vai arranjar dinheiro para pagar as minhas propinas? E naquele tempo, uniforme e tudo, tem que arranjar. E o que não quero. Finalmente, por causa daquilo que o pai fez e disse antes dele morrer. No momento que ele morreu, que ele tinha dito. Porque o pai estava a chorar, a lagrimar, dizer que quem vai deixar o Daniel, ajudar o Daniel a terminar os estudos? Eu estou a ir. E quem me conta isso, décadas depois, é o meu irmão que estava de pé quando o pai estava a chorar, que foi chamar a mãe na cozinha. Bom, desculpa esses detalhes. São interessantes. Agora volta à questão que coloco, sim. É daí que o reverendo, o mano João, foi informar o reverendo e encontrei a pessoa que pode organizar o serviço de finanças da igreja. Quem é? E ele deu o nome, Daniel. E o reverendo era meu xalá. Me chamava xalá, Daniel. O Daniel Antônio, sim. O que é que se passa? Terminou os estudos. Como era parte da direção da juventude, todo mundo me sabia. Não, está em essa situação. Então, a Sociedade Bíblica quer lhe empregar, mas eu acho que na igreja seria a melhor pessoa que devemos pegar. Então, o reverendo decide, no dia seguinte, vai visitar a minha mãe no hospital. E a minha mãe, pela primeira vez, está a ver esse reverendo. Ainda os protestantes não andavam com batas. E ele, com a sua bata, saiu da sua casa andando a pé até o hospital. Aquilo mexeu. Brevemente, isto tudo é que fez com que o reverendo, depois de visitar a minha mãe, disse que diga a Daniel para quero falar com ele, porque eu não estava lá no hospital. Então, a mãe, quando eu voltei, lagrimou. E o miúdo chorou. Aquilo tocou-lhes no fundo do coração, de ver um reverendo que veio lhes visitar naquelas coisas. E outras crianças e mamães no hospital ficaram tocados. Bom, está bem. A resposta que estou a dar à tua pergunta, esse foi para mim o ponto. O ponto de partida. Eu não sei se estragou a minha vida ou de partida. E depois, como é que regressa a Angola em 1974? Não, vou dizer ainda a pergunta que você fez. Sim. Como é que aceitei isso? Sim. Quando vou trabalhar pela igreja, na igreja do Congo, não é de Angola. É na igreja do Congo. Quando estou a trabalhar, os velhos angolanos da igreja batista no Congo, em Angola, como os missionários eram a mesma sociedade missionária que estava no Congo e que estava, aliás, começaram no Congo, em Angola, Banza Congo, e expandiram-se para lá. E então, os velhos, depois de 61, da igreja batista no Congo, eu sei que muito não falam disso, as igrejas batistas no Congo, em Angola foram proibidas. Isso em que ano? 61. Em 1961 as igrejas batistas... Todo o norte de Angola as igrejas evangélicas foram proibidas, não fechadas, não proibidas. Qual era a motivação da altura para esta decisão tomada na altura? É um levantamento político-militar, do que chamam de 15 de março, que foi a causa. A causa, na altura protagonizada pela FNLA. Bom, levantada, a FNLA não existia em 63, 61. Não. Ainda não existia. Quem foi a UPA. A UPA que protagonizou... Que lançou a campanha, o levantamento popular e militar. Na região norte? No norte de Angola. Todo o norte de Angola, porque o que aconteceu no 4 de janeiro, porque aquilo real quer dizer 4 de janeiro.
mas não aconteceu nesta parte de Uíge, Zaire e Cabinda. O que aconteceu em Malange, o que chama Malange levantamento popular, fazia parte desse programa. Porque aquilo faz parte também da mesma região. Fazia parte do norte todo, porque quem organizou esse processo todo, quem inspirou ali. E naquela altura, quem eram os líderes, que foram os mentores dessas manifestações, desses atos de revolta contra o regime português? Bom, os de Malange não conheço os nomes, mas do lado do Uíge... Da região do Uíge. Quem são os nomes que se notabilizaram? Era o velho Necaca, o tio do velho Olden Roberto, e o velho Roberto, que jogaram um papel importante. Depois, do lado de Maquela do Zombo, era uma associação que chama do Abazô, os povos Zombo, que tinham também instituições lá, mas o trabalho militar, a ação militar, era esses grupos que fizeram esse trabalho. Mas eles já tinham uma estrutura militar não organizada, ou eram mas forças residuais? Sensibilização cívica, que chamamos aquilo realmente uma sensibilização cívica, porque inspiraram as pessoas de se levantar para a independência. Mas isso um pouco consta dos manuais de história do nosso país. Mas a história do nosso país nunca teve um debate sério. Você não viu que 4 de janeiro não foi uma vez aceito como um dia importante depois de retirado? Retiraram, tornou-se como uma data de celebração nacional. Exatamente, mas aquele levantamento do 4 de janeiro foi o ponto inicial. E esse levantamento teve parte norte de Angola. Depois ramificou-se para a região norte toda. Deveria ter acontecido, porque aconteceu o nome, não trouxe, estou com problema de nomes agora, o homem que criou isso, esse é o homem que vai influenciar o velho Olden a participar no processo. Na altura, o velho Olden Roberto ainda não fazia parte deste movimento de libertação. Sentiu-se mobilizado e atraído por esses movimentos? Não se sentiu. O tio dele, que era um dos protagonistas, Avô Necaca, que estudou aqui em Luanda, na mesma escola onde estudou o velho Simão Toco, onde estudou o velho Agostinho Neto. Os missionários batistas do norte não tinham escola superior lá. E então mandaram os filhos para aqui, para a região, exatamente, para a capital, para Luanda. Exatamente. Aqui no liceu. Tá vendo? E é esse velho, que até foi na Inglaterra, o velho Necaca, ficou na Inglaterra, parece que 3 anos. Falava inglês, estudou também. E é esse que vão trabalhar sobre... Reverendo Tunazinga, eu vou pedir desculpas. São tantas... tempo de porco. Não, é que o programa tem pouco tempo e são várias questões que nós aqui colocamos. Queríamos partilhar primeiro essa sua fase, um pouco o seu perfil. Pouco é conhecido e, se calhar, aqueles que mais pesquisam conhecem um pouco desse percurso e, principalmente, esses dados históricos muito interessantes. Mas queria estabelecer essa ponte para a atualidade. Queria que mergulhássemos para o país real, apesar que não pode existir presente sem passado e muito do que nós estamos a viver é fruto daquilo que não foi bem feito no passado. Como é que, se tivermos que estabelecer a ponte na época colonial, depois nos primeiros anos da independência, que vivemos o monopartidarismo, hoje temos praticamente 23 anos de paz. Como é que se sente tendo a realidade que nós temos hoje? Com que sentimento fica? Bom, eu estou, por um lado, contente de ver que, no fim do dia, aquele sonho que os velhos tiveram durante décadas e anos tem sido mais ou menos vivido, que a colonização teve mesmo que partir e os portugueses, por exemplo, não só os portugueses, mas os outros também aceitaram de nos deixar ser, de nos devolver a soberania aos povos que encontraram aqui. Esse para mim é o primeiro ponto que devo colocar. O segundo ponto, o trabalho que os nossos antepassados e os nossos velhos fizeram para a independência que nos referimos,
necessita mesmo de, não é só uma lembrança, mas é um trabalho sério para que seja possível as gerações que vêm depois de nós saber o que fez de nós o que somos hoje. Terceiro, por exemplo, pego esses casos que eu peguei. Esses nomes, dificilmente falamos deles. Há um outro nome, porque o governo de Caca saiu muito rápido, mas o outro que ficou, tio do velho Holden, são gente que fez um grande trabalho. Fazem parte da gênese desta luta que culminou com a proclamação da independência em 1975. E você imagina fazer conferências que vinham realizar até em Banza, Congo. Eles viviam lá na Bélgica, no Congo belga, onde tinha um pouco mais de liberdade para refletir e vinham fazer até naquela conferências. altura o Congo belga já tinha se libertado. Não. Ainda continuava uma colônia. Era ainda colônia. Mas faziam os trabalhos todos. Então, esse é o primeiro, o segundo ponto que estou a colocar quanto à nossa... Mas ainda, como já disse, o tempo, estamos a ser traídos pelo tempo, tem essa questão, já disse que sente-se bem, mas eu aqui, reverendo, viveu esse período da história política de Angola, do colonialismo, a independência, da guerra à paz. O que a Angola ainda não aprendeu com o seu próprio passado? Bom, uma boa pergunta. Eu acho que o que não aprendemos, ou seja, sabemos, existe ainda gente que sabe. E, infelizmente, esse conhecimento não tem sido assumido por todos nós. Primeiro, porque não há espaço para falar disso. Quando falam disso, é de uma forma muito limitada. Esse é um. Segundo, o que nós devemos fazer é conhecer e valorizar. Infelizmente, não é isso que temos feito. Porque o que fizemos até hoje é olhar apenas a partir de 61. Para cá. Para cá. E aqui, Frei, há quem diga que o Estado angolano perdeu o sentido moral e ético de governar. O senhor acredita que em Angola, ou seja, que Angola sofre de uma crise de consciência nacional, em que perdemos um pouco aquilo que é a nossa essência, por esse motivo que nós hoje vivemos num país com uma degradação moral, económica, política, onde, passados 23 anos, ainda continuamos a assistir pessoas a morrerem à fome. Com alguém que tem tido um posicionamento bastante acutilante, que tem passado a sua visão e a sua oposição a essa realidade. Acha que os nossos governantes têm a noção disso? Ou aqui temos um país dos governantes e um país dos governados? O ponto focal para mim é que a ausência de um entendimento comum que deve se exprimir por uma visão comum da Angola para a qual lutamos contra o colonialismo e a Angola que declaramos independente é o verdadeiro problema. Que até hoje, devo dizer, agora cheguei à conclusão de dizer, não estamos a fazer o melhor possível para chegar a essa conclusão ou essa posição comum. Até hoje. Não conseguimos. Tá vendo? Lutando contra o colonialismo, cada parte, cada grupo, e não era fácil. Sei. E então cada grupo onde estava tentou fazer o melhor possível. Mas o senhor, como líder religioso, sente-se responsável por essa degradação que vivemos atualmente? Bom, eu assumo a responsabilidade daquilo que não consegui fazer até agora. O que é que não conseguiu fazer? Conseguirmos trabalhar junto todos. Acha que a sua voz não foi ouvida ou não tem sido ouvida? Não tem sido ouvida, sim, porque as iniciativas têm tomado. E aqui um dos problemas que se coloca, um dos problemas da Angola independente é a questão da corrupção. E há quem diga que a corrupção também acabou por afetar até a igreja. Já foi tentado. Isso não há dúvida. Já foi tentado, já o tentaram corromper. A mim? Sim. Bom, eu não sei, mas o que eu sei é que até hoje dou graças ao meu Deus, que é o nosso Deus, porque eu sei que o meu Deus é o teu Deus também. Sim. Que me tem ajudado
a evitar isto? Vou dar um ou dois casos concretos. Quando um dia, foi em 1984, que fui confrontado por jornalistas em Londres. Talvez vou começar outro caso. Quando chego em 74, dia 8 de novembro de 74, cheguei na vila de Maquela do Zombo. Eu estava na fronteira onde cresci, na casa da minha mãe, vim lá, não só visitar a mãe, estava em serviço. A primeira pergunta que me coloquei não respondi, como é que me tornei pastor? E estava em serviço a visitar as comunidades das igrejas batistas que foram proibidas em Angola em 61. A informação que eu tive até agora, vou ter que ir verificar e confirmar, foi dia 2 de julho de 1961 que o governador-geral português em Angola, Angola como província de Portugal, passou aquele decreto que expulsou os missionários, fechou as igrejas batistas, não foi mas destruíram. Mas, reverendo, eu insisto na minha pergunta. A igreja, sim. A igreja fez parte deste banquete de assambarcar o património nacional. Hoje a igreja, há quem diga que tornou-se também parte deste banquete da corrupção. Ou aqui há um exagero nessa apreciação que é feita por algumas vozes mais críticas à postura da igreja em Angola? Não, mas não há dúvida que a igreja direta e indiretamente tem participado nos atos que devem promover a liberdade e garantir a dignidade, mas também temos cometido esses erros de participar nos atos de corrupção. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, como é que, quando estou a falar hoje, por exemplo, em 1961, estou a dizer 2 de julho de 1961, o governador-geral passa um decreto que proíbe e expulsa os missionários das igrejas que estavam funcionando no norte de Angola. E isso em consequência do 15 de março. O levantamento popular do 15 de março. Até hoje, os levantamentos que ocorreram no norte de Angola não são tratados como um verdadeiro levantamento contra o colonialismo. Quantas igrejas foram proibidas aqui em Luanda ou em outra parte do mundo em 1961? Quantas aldeias foram bombardeadas? Vai no livro que escreveu o próprio presidente de Portugal que assinou o Acordo de Alvor. Vai no livro dele. Ele foi retirado da Alemanha, onde ele estava a trabalhar, chamado de volta em Portugal, e ele que trouxe a força aérea do exército colonial. Reverendo, é uma voz bastante frontal e tem tido a oportunidade de conversar com os governantes e, particularmente, já teve alguma audiência com o Presidente da República? Bom, infelizmente... Gostaria de um dia ser recebido pelo Presidente da República? Já pedi, não foi aceito, não foi recebido. Não é recebido por quê? Não me responderam. E se tivesse essa oportunidade de conversar com o Presidente João Lourenço, o que é que teria dito ao Presidente da República? Olha, em 2022, eu escrevi carta ao Presidente da República, preocupado do que está a acontecer agora, o jubileu. Essa celebração de 50 anos. Eu, em 2022, já escrevi carta ao Presidente da República. Tenho preocupações e gostaria de falar com o Sr. Presidente. Não recebi resposta. Qual é o ano 2024 que recebeu o direito? Alguns líderes religiosos. Me mandaram chamar. Sim. E lá fui. Não houve conversa. Não chegou de falar com o Presidente? Não, falamos, cruzamos. Como está a saúde, como está. Estou mais ou menos, está bem. Depois, mas não tiveram a oportunidade de refletir no país? Foi mesmo isso. E gostaria de ter esse encontro com o Presidente? Eu estou pronto. Eu é que pedi. Deixa-me voltar a esse ponto, dá-me só um minuto. Quando, em 1981,
1984 que eu disse aquilo. A BBC a me perguntar em Londres: reverendo, acha que poderá haver paz em Angola se houver reconciliação entre a UNITA e o MPLA? E eu disse, dia 9 de maio de 1984, a paz em Angola não deve resultar de reconciliação entre duas forças políticas. Tem que ser resultado do acordo de todos os angolanos e todas as angolanas da Angola que queremos ser. Repito, 9 de maio de 1984. Já lá vão 42 anos. E estava a chefiar a delegação do Conselho das Igrejas de Angola, que é hoje o SICA. Eu era o secretário-geral. Reverendo, estamos aqui, como disse, agora, o problema do tempo, mas vamos ver se conseguimos aqui solicitarmos mais 10 minutos para ver se terminamos. Temos aqui algumas questões. Como é que o reverendo recebe essas denúncias de corrupção do Poder Judicial? O presidente do Tribunal Supremo demite-se, escreve uma carta e há informações que dizem que foi forçado a demitir-se. Como é que encara o comportamento do nosso Poder Judicial? Porque nós partimos mal. Partimos mal. E é triste que não estamos a fazer o melhor possível para... Quem trouxe o discurso que eu gostei? Vamos corrigir o que está mal, corrigir o que está mal para melhorar o que está bem. Os discursos que têm saído são tão bonitos. E o que me toca no fundo do coração são as mesmas pessoas que ontem disseram a religião é ópio. E hoje a política tornou-se ópio. Houve uma inversão de valores. Porque a política, que não é a arte de promover e gerir a convivência, não é política. E a nossa não tem sido capaz. A nossa realidade é essa. Desde a independência, desde que nos proclamamos independência. Já falei disso várias vezes. Por que 3 pessoas que declararam a independência e até hoje não foram, nós que batemos palmas, não queremos reconhecer? Mas já houve no discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente já anunciou as condecorações dessas 3 personalidades. O problema não é as condecorações. Primeiro é valorizar o ato. A condecoração vem depois. Esse é o problema. Estamos a falar da reconciliação. A reconciliação acha que não mesmo existe. Com este anúncio deveria haver um pouco mais, a própria sociedade e principalmente a classe governante deveria ter um olhar diferenciado que desse maior dignidade a essas personagens da nossa história? A declaração, como já disse, há vários discursos bonitos que já ouvimos e todo mundo aplaudiu. Eu próprio aplaudi, mas não foram fotos em ação. E sente-se enganado pela classe política? Hã? Sente-se enganado pela classe política? Mas a política que estamos a viver até hoje tornou-se um verdadeiro sistema de engano. É aquilo que na cultura, como os velhos, quando diziam: oh, Daniel, você tem uma boa coisa, fecha os olhos, eu vou te acrescentar mais. Eu vou dizer isso em Kikongo primeiro. Zimemeso e Akudikilebikaya. Traduzido em português? Fecha os olhos, eu vou te acrescentar. Kudikila é acrescentar o melhor que você tem. Na sua visão... Sim. E a explicação que eu recebi, que recebemos, todos que nasceram do meu tempo, não sei o que vieram depois, mas recebemos essa formação. Quando alguém te disse isso, cuidado. Ele quer te tirar o melhor que tem e vai te dar o menos melhor que ele tem. É o que tem acontecido. Hoje, você sabe, já falei disso aqui também, parece. Hoje você nota, os que vieram ontem como colonizador são os mesmos que estão a vir como investidores. É ou não é? É o que estamos a... Mudaram de palavra.
Mas a prática é a mesma. Mas, o reverendo, por que o MPLA está a falhar na sua governação, nas metas que definem? Sabemos que, vamos lá, queremos estabelecer aqui um horizonte temporal de 2002, na altura em que houve efetivamente o calar das armas. Até a presente data nunca houve efetivamente qualquer obstáculo assim que pudesse inviabilizar os planos estratégicos para o desenvolvimento do país. E a questão que se coloca, por que o MPLA está a falhar? O reverendo já fez um exercício para compreender por que a governação angolana está a falhar. O desenvolvimento, e diria a mesma coisa acerca da paz, não deve ser assumido apenas em termos de copiar, reproduzir cópia daquilo que os outros fazem. Nós temos que redefinir. Quando nos chamamos de independência, o que é ser independente? Proclamamos-nos independentes do colonialismo, mas não nos acordamos que Estado vamos ser. Chamamos-nos nação. A nação não se cria por discurso nem por carta escrita, porque a nação são as pessoas. O Estado são as instituições que as pessoas estabelecem para promover e gerir a convivência. Nós não fizemos isso até hoje. Não fomos capazes de fazer isso em 75. Em Alvor, o que acordaram era o calar das armas. Mas objetivamente falando, reverendo, onde é que a nossa governação está a falhar? É aqui, estou a te contar os pontos reais. Não existe uma visão comum, porque nunca falamos de quem Angola vamos ser. Não existe. O MPLA, quando acha que assumiu o poder, o que eles, no MPLA, já falei disso várias vezes, o Bano Manguiche proclamou a independência em nome de quem é? Sob o poder de quem é? Do Comitê Central do MPLA e do povo angolano. Quem era o povo angolano? No dia 11 de novembro de 75, quem era o povo angolano? Não havia nenhum acordo dos povos que os portugueses chamaram angolanos, que vamos ser um povo. E logo criaram um governo que chamaram um só povo, uma só nação. Quer dizer, esses são os erros que cometemos que até hoje não conseguimos resolver. Mas isso se reflete nos dias de hoje? Ou também aqui, há quem faz uma análise mais crítica, não há efetivamente vontade de desenvolver o país, em função de todas as potencialidades que temos, as potencialidades naturais, até humanas, que quem governa não tem tido a capacidade de congregar esses valores e transformar isso em desenvolvimento? O desenvolvimento, primeiro temos que nos acordar o que entendemos por desenvolvimento. O que chamamos de desenvolvimento, criar prédios bonitos como está em outras terras e aqui dizer que somos desenvolvidos, não é verdade. Repito, gosto de dizer, precisamos de sentar e nos acordarmos da sociedade que queremos ser. 2, este acordo deve ser baseado não apenas pela reprodução daquilo que os outros são e fazem, mas pelo acordo na base daquilo que fomos antes, como você disseste bem no início, antes de sermos colonizados. Nós éramos estados, éramos povos, éramos nações. O que proclamamos independente é o que nos foi imposto. Nunca voltamos a olhar como é que fomos e como é que queremos ser. E que país aqui virado já para o futuro? Primeiro, em poucas palavras, como caracteriza o nosso país? Somos um verdadeiro Estado democrático e de direito ou ainda estamos longe daquilo que pretendemos como um Estado democrático e de direito? Rapidamente, reverendo. Nós não somos um Estado democrático. Sonhamos sermos Estado democrático. Porque sermos Estado democrático, na democracia, quem manda é o povo. Quem decide é o povo. E em Angola não acontece isso? Não acontece, não. Quem manda? Já falei disso também em outros debates.
certamente que vocês têm. Eu já falei. A governação que temos, quem é o governo? Não é o Presidente da República. E foi trocado, mudado na nossa própria presença. Mas esse governo não é fruto do voto popular? Mas isto é dizer. Não o voto popular. O voto popular teve lugar aonde? O que é que tem acontecido? Por exemplo, já tivemos 4, 5 eleições. 4 o quê? 4, 5 eleições. Tivemos as eleições em 92. Mas as eleições todas são organizadas na base, já falei, desde 1900 e a primeira eleição, 2008. Temos 92. 92 eu não estava cá. 2008, depois 2012. A eleição que veio 2008. Sim, sim. Depois de 92, foi em 2008 que foi a eleição. Eu já disse, nenhuma das eleições que tivemos até hoje foi credível. Então, está a querer, 92 eu não estava no país. Então está a querer dizer que temos um governo que não é legítimo em função de tudo isso que descreveu? Eu estou a dizer que quando não é credível, vai ser legítimo como? A legitimidade deve ser definida e marcada por aquilo que as pessoas que são envolvidas e aqueles que vão receber serviço dessa legitimidade aceitam. 2008 é a primeira eleição depois de 92. Não foi credível. E as últimas, de 2022? Não foram credíveis. Eu disse isso já publicamente várias vezes. Não foram. Será que é por esse motivo que não se respeita a vida humana? Se tivemos que recuar nos episódios ocorridos muito recentemente aqui em Luanda, morreram mais de 30 pessoas. Como é que recebeu esse comportamento das autoridades até hoje? Já se passaram pouco mais de 2 meses, nenhum polícia está a ser investigado, está a ser responsabilizado. Temos jovens que foram detidos, que promoveram aquela paralisação. Como um líder religioso, como é que vê em que a vida humana parece que não tem significado nenhum quando se trata de proteger o poder instituído? Eu fico triste. Fico triste. Muito triste mesmo. Por isso, as decisões que eu tomei, a maneira como vivo, é exatamente por causa disso. Em vez do governante estar ao serviço do povo, o povo é que está ao serviço do governante. Já falei disso. Você vê, quando o velho Manguche, presidente da República, me recebe em fevereiro de 1976, em representação das igrejas batistas de Angola, é ele que está a me dizer: você, jovem, deixa a religião. Eu tenho um trabalho para ti no meu gabinete. Senhor presidente. Não acreditava na religião. Eu não sei se acreditava ou não, mas isso que está a me dizer. Mas sem fugir à questão que eu coloquei, desculpa aqui a expressão. Não estou a fugir, estou a dar resposta à tua pergunta. Essa questão dos acontecimentos de 28, 29 e 30 de julho, muito recentemente morreram pessoas, parece que a sociedade foi anestesiada e está tudo normal. Porque a governação é assumida não como serviço ao povo. Os angolanos que continuam ao serviço dos governantes, não os governantes ao serviço do povo. Esse é o problema que temos que resolver. Nunca conseguimos tratar. Para isto acontecer, temos que sentar e nos acordarmos que Angola vamos ser. Não existe. E aí o Congresso da Reconciliação, uma iniciativa da CIAST, vai participar e acha que é pertinente em função daquilo que é o nosso contexto? Bem, se eu participar e tiver condições de falar, eu vou dizer. E hoje... Eu não mudei posição nenhuma. Hoje há uma nota que foi colocada na página da Presidência e do CIPRA, em que o Presidente da República parece que estará ausente deste Congresso. Pelo menos isto está a ser colocado, foi essa informação, essa nota pública está na página do Facebook da Presidência da República, pelo menos ainda não foi desmentida. O Presidente da República parece que não estará nesse Congresso. Que sinal o Presidente João Lourenço estará a enviar para a Igreja Católica, para os promotores deste evento, marcado para o princípio de novembro? Eu gostei da iniciativa, mas o ponto é esse.
Em 2002, depois da assinatura do acordo de Luena, da confirmação do acordo de Luena, do cessar-fogo, nós colocamos: reconciliação é um dos passos da construção da paz. E não há reconciliação sem arrependimento. E o arrependimento é que deve preceder a reconciliação. E a reconciliação deve incluir o acordo comum. É possível? Da sociedade que queremos ser, ou da nação que queremos ser. Está onde? Não é possível. Reverendo, a última pergunta que vou lhe colocar, porque já não temos mais tempo, e fica aqui mais uma vez o convite de hoje começamos um bocadinho mais tarde para ver se agendamos esta conversa que acreditamos nós bastante produtiva. Há 2 desafios que se colocam, 3 desafios. Queria um breve comentário seu. Vem aí o Congresso da UNITA, que está marcado para novembro, o Congresso do MPLA para o próximo ano e as eleições de 2027. 3 eventos que naturalmente vão influenciar na dinâmica política do nosso país. Que opinião tem sobre esses momentos que vão marcar naturalmente a história do nosso país? O Congresso da UNITA, o Congresso do MPLA e as eleições de 2027. Bom, eu gostaria imenso de sugerir e pedir ao nosso Deus que nos ajude a chegar a um entendimento comum e a um acordo sobre a Angola que queremos ser. Está vendo? A celebração dos 50 anos que estamos a fazer, que chamamos de jubileu. Esse é o processo. Quando eu falei no início que eu escrevi a carta ao Presidente da República, é isso que eu queria sugerir em 2022. Iniciarmos o processo de reflexão, de debate e de acordos sobre a Angola que queremos ser nos próximos 50 anos. Essas atividades todas que estão sendo promovidas são boas ideias, mas enquanto não serem fundamentadas na vontade de nos acordar da Angola que queremos ser, não vão trazer resultado nenhum. Não vão. Quem quer participar num debate sobre a Angola do futuro, primeiro temos que reconhecer os erros que cometemos. E é um erro pensar, apontar o dedo ao outro, que ele que cometeu aquilo, que cometeu o erro, que eu não cometi erro nenhum. Não há ninguém que não cometeu erro. Primeiro temos que nos acordar dos erros que cometemos. Reverendo, nesses 3 assuntos, resumidamente, em 2, 3, 4 palavras, como é que definiria cada desafio que se coloca? Congresso da UNITA, Congresso do MPLA e as eleições de 2027. Eu estou a dizer, são atos que poderão contribuir para o melhor e a melhor convivência, se for realmente assumida com aquilo que chamasse várias vezes a moral. Sim. Reverendo, acredita que é possível em Angola haver alternância em termos de partidos? Acredito que é possível, face ao contexto que conhece. Acho que é possível, por exemplo, em 2027 termos um outro partido que possa vencer, já que não acredita nas eleições que aconteceram, nos resultados não foram legítimos, não refletiram a vontade popular. Acha que as próximas eleições vão refletir a vontade popular? As eleições de Angola até hoje, angolanos e angolanas, eu lhes felicito. Fizeram e têm feito o melhor possível para entrarmos numa fase melhor. Mas os que assumem a liderança, para eles estão mais interessados naquilo que eles querem adquirir e alcançar, e não naquilo que deve fazer tornar o povo melhor. Muito obrigado, Reverendo. Última palavra, vamos finalizar. Já consumimos mais de 18 minutos do tempo reservado ao nosso programa. Em 1 minuto, como resumiria a nossa conversa? E, claro, aqui reiteramos o convite para as próximas edições, porque essa é aquela conversa que não se esgota e, naturalmente, há sempre mais um capítulo, há sempre algo que nós podemos aproveitar desta biblioteca viva que nós temos em frente.
que conhece pelo menos a história de Angola nos últimos 50 anos, fala com propriedade, é personagem, contribuiu de forma direta para que efetivamente houvesse alguns passos no processo de reconciliação, apesar de aqui se apresentar uma figura que não escreveu para o Presidente da República, mas não obteve uma resposta positiva de levar essas ideias a quem tem nessa altura a responsabilidade da gestão do Estado angolano. Em 1 minuto, reverendo. Muito obrigado por essa oportunidade. Desculpa se não fomos diretamente, mas digo e continuo a afirmar: Angola, estamos em condições de podermos melhorar o que está mal, corrigir o que está mal para melhorar o que está bem. Há essas condições. E para isto acontecer, precisamos de reconhecer os nossos erros. Não apenas apontar o dedo, eu a você e você a mim, e não sentarmos e falarmos desses erros e nos acordar de como vamos ser melhor. E esse é o processo que eu gostaria de ver. Esses eventos que estão sendo convocados, eu estou de acordo se realmente fazer esse trabalho. Mas se é só para ir sentar e dizer que fizemos alguma coisa e depois continuar na mesma coisa. O importante para mim, disse há pouco tempo, não sei aonde, mas num debate público, certamente que há quem ter. O importante é nos acordarmos da Angola que queremos ser nos próximos 50 anos. Este é o desafio que nós temos. Esse é o desafio que estamos, e eu estou a assumir, estou pronto de falar com todos para podermos chegar a um acordo comum da Angola que queremos ser. Mas não deve ser decidida por militância, é por cidadania. Toda a cidadania angolana deve participar. Não é um grupo de pessoas que se acaparam no poder e que vai fazer e dizer que estamos a fazer para Angola. Não. Tem que ser toda a angolanidade a participar. Muito obrigado. Quem é o presidente que faz isso?